Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui de novo respondendo as questões dos nossos seguidores e amigos e para dar dicas de grandes vinhos para vocês. Vamos lá? Olha, eu começo com pedindo desculpa, na verdade, da gafe que eu cometi, e eu gostei do que aconteceu, porque várias pessoas me escreveram questionando o que eu tinha falado, porque eu anunciei um Chianti clássico que tinha 80% de Merlot. Isso parece até pegadinha, né? E o Luiz Felipe e o Zé Augusto me escreveram e falaram: pô, Didu, Chianti clássico não tem que ter 80% de Sangiovese? É claro que tem, o Luiz Felipe e José Augusto. Peço desculpa a vocês e aos outros que escreveram, que eu nem anotei o nome, porque foi uma confusão minha, é tanto vinho. E eu também tinha um outro vinho que tinha muito Merlot e na hora de falar me confundi e falei bobagem. Então tá aqui as minhas desculpas e realmente, Chianti clássico tem que ter pelo menos 80% de Sangiovese. Pode ter outras castas e normalmente tem as castas tanto as locais como castas francesas, mas tem que ter 80% de Sangiovese, tá certo? Anote aí. E desculpe pelo meu erro, hein? O Cláudio me escreve perguntando: poxa, Didu, será que alguém com pouca grana consegue beber vinho legal? Porque, poxa, tá difícil. Ó, Cláudio, realmente tá difícil. E para você ter ideia, quando eu comecei a fazer os vinhos abaixo de 50 paus, eu fui dar uma olhada no início, já tem muitos anos, né? Eu fui ver agora, aqueles vinhos que eu indicava estão na faixa dos R$250. E isso não tem jeito, é a nossa economia, nós temos um problema de câmbio complicado, tudo aumentou de preço, inclusive na Europa. A última viagem que eu fiz, e já tem aí 3 anos, os vinhos que eu costumava tomar na faixa dos 5 euros, agora estão 10, 12 euros, mais que dobrou de preço. Se junta a isso o nosso problema de câmbio, de política monetária, você vê o câmbio hoje a 5 e pouco, é complicado. Mas mesmo assim, aqui ou ali, a gente acha sempre uma agulha no palheiro. Eu sempre tenho, nas dicas de hoje, tem vinho abaixo de 100 paus, por exemplo, que são muito bons. E olha, eu sempre gosto de indicar na faixa de entrada os vinhos brasileiros, como os Aurora Varietal, os vinhos da Miolo de entrada, lá de baixo, lá da campanha, os vinhos da Salton de entrada, todos abaixo dos R$50 e que são muito bons. A gente tem que ir experimentando, tem muita coisa boa, tá certo? A Kalinka me pergunta se vinhos meio secos acrescentam açúcar. Olha, Karina, em muitos países é permitido acrescentar açúcar, chama-se chaptalizar, porque vem de uma norma lá da França, de um ministro chamado Chaptal, que permitiu colocar açúcar para os vinhos que não tinham a maturação necessária, não tiveram o sol necessário para ganhar bastante açúcar, e esse açúcar é que vira álcool. Ele permitiu acrescentar açúcar. Então virou o termo chaptalizar, que era o que Chaptal permitia. E o termo acabou ficando. Aqui no Brasil, por exemplo, é permitido você chaptalizar um vinho. E isso normalmente se faz para ganhar teor alcoólico. Mas o que você está me perguntando, muito provavelmente, é a respeito de vinhos que são meio secos ou meio doces. Em Portugal é diferente, meio seco é mais seco que meio doce. Aqui é a mesma coisa. E o que acontece é que a fermentação, quando ela chega no final, você tem uma graduação, uma marca de medida do residual de açúcar. Na nossa legislação, acima de 4 gramas de açúcar por litro de vinho, ele é considerado meio seco. Ou seja, não é vinho seco. Só que muitos vinhos com 4,5 são vinhos secos e levam essa denominação, levam essa marca por conta da nossa legislação. Na Europa é 4,5.
Então você deve prestar atenção e muitas vezes provar, porque às vezes esses pelos em ovo que nós temos na legislação, que só atrapalha em vez de ajudar, pode estar resultando dessa sua confusão. Nós temos muitos vinhos classificados como meio secos por terem um pouquinho acima dos 4 gramas por litro, tá certo? Bom, vamos às nossas dicas, gente. Eu começo com as nossas dicas sugerindo 2 brancos biodinâmicos. Um é um rosé do Languedoc e outro é um branco do Loire. Vamos ver que vinhos são esses? Geoffroy, mon ami, você sabe que está chegando a primavera e todo mundo fica falando de rosé. Exatamente. Então eu falei, bom, vou lá no Geoffroy ver o que tem legal. É perfeito, exatamente para o calor que começou a chegar, enfin, espero que vai chegar. Tem o Le Loup dans la Bergerie Rosé, que é o Domaine de l'Ortus, um vinho do Languedoc, que fica nas montanhas. E um rosé que é super equilibrado, nada de predominância de álcool, tem uma boa acidez, tem bastante fruta. Isso vai harmonizar muito bem com pizza, queijos, Os rosés vão bem com pizza, né? Ele é um coringa, vai com qualquer pizza, fica bom. Exatamente. E aqui uvas são, hein, Geoffroy? Aqui você tem Syrah e Cinsault. Syrah e Cinsault, olha. E o rótulo é uma delícia, muito simpático, lindo, né? Lindo, é um vinho muito bom. Esse vinho é legal, o branco dele é legal também. É, vinho, o branco e tinto, que são os 3 cores que estão saindo. Obrigado, Geoffroy. E um branco, hein? O que você vai me sugerir? Então, vou te sugerir um vinho do Vincent Caillé, um vinho do Loire. Se chama Mouton Noir, e essa foi 2020. E aqui estão os moutons, olha que moutons, bonitinho. O rótulo é muito legal. Mouton Noir escondido. Isso aí. E um vinho que é super mineral, que fica na região do Muscadet. Então é ideal para tomar como ostra ou frutos do mar, peixe grelhado. Isso é realmente um clássico da harmonização. Isso é um vinho que está em que faixa de preço? Está saindo em torno de R$157. Poxa, muito bom, hein? Muito com bom, essa não? assinatura. Exatamente. Ele é orgânico? Ele é biodinâmico. É biodinâmico ainda por cima, olha que legal. Poxa, essa é uma belíssima dica mesmo, hein, Geoffroy? É muito legal. E os queijos também, né? Queijos de cabra, por exemplo. Maravilha de dica, viu? Tá aqui o Mouton Noir, gente. Exatamente. Merci. Gente, depois uma dica de um Jerez oloroso. Você já conheceu já provou um Jerez oloroso? Você sabe que o Jerez harmoniza muito bem com várias coisas, mas ele tem estilos, tem tipos, tem famílias. É uma coisa interessante, vale a pena você provar. A gente está mais habituado com os Jerezes ou xerezes do tipo fino manzanilla, que são aqueles secos para aperitivo. Mas os olorosos acompanham pratos mesmo. É muito interessante, vale a pena você provar. Ele fica bem também com os queijos picantes, com vários pratos. Mas é interessante observar isso, porque essa categoria desse caráter oxidativo crescente, como se diz tecnicamente, que são os amontilhados, palo cortado e os olorosos, eles acompanham muito bem esses pratos de carne, não é interessante? Bom, vamos ver que Jerez é esse? Essa semana eu queria indicar para vocês aqui na 20 Vinhos um Jerez que você provavelmente não tenha provado ainda. Eu estou falando do famoso Laína, o Rio Viejo, R$263. Ele é um oloroso do que chama-se família de oxidativo crescente dos Jerezes, né? Então você tem o Jerez fino de entrada, aqueles secos, e mais adiante você tem o palo cortado e o caso do oloroso também, que curiosamente acompanha muito bem os pratos de carne, os pratos principais. É uma experiência muito interessante que merece você experimentar. É um vinho muito suntuoso e que vai te surpreender. Não deixe de provar. Legal, né? Não vale a pena experimentar uma coisa dessa? Poxa, olha, esse é um grande produtor, esse Laína é um dos grandes produtores de Jerez e vale a pena você provar.
Bom, agora nós vamos para uma dica de um Cabernet Sauvignon sul-africano. Você já tomou um Cabernet sul-africano? É interessante, que tal provar? Veja essa dica aqui. Essa semana eu quero indicar uma pichincha para vocês. Estou falando do Robertson Winery, um Cabernet Sauvignon lá da África do Sul. Você já provou? Olha, a África do Sul produz vinhos maravilhosos, como é o caso desse produtor que é bastante renomado, esse Robertson Winery. E esse Cabernet, olha, ele é robusto, é fresco, é longo, tem uma ótima estrutura, você vai se impressionar, e mais ainda quando eu te falar o preço. Ele custa R$ 85,68. Gente, olha aí, todo mundo reclamando de preço de vinho. Que tal você ter experiência, engrandecer seu repertório de terroir e experimentar um Cabernet Sauvignon desse nível lá da África do Sul? Não perca, na 20 Vinhos. E olha, quer saber mais? Por que você não compra esse outro Cabernet também aqui, que é um Cabernet argentino? A gente está mais habituado aos Malbec argentinos, mas os Cabernets são sensacionais. Dá uma olhada nessa dica. Minha dica essa semana lá na Grand Cru é esse Neto Senetiner. Esse produtor é tradicionalíssimo, né? Vocês estão vendo aqui desde 1888 e agora ele está lá no portfólio da Casa Flora. E esse Cabernet Sauvignon, que está na faixa aí dos R$ 115,90, é a minha dica essa semana, porque eu gosto demais dos Cabernet Sauvignon da Argentina. A gente está habituado mais com Chile, mas os Cabernet argentinos são muito elegantes, têm grande frescor, e esse produtor tradicionalíssimo faz muito bem. Ele, como eu falei, está na faixa dos R$ 115,90, e é um vinho que harmoniza com uma série de pratos. Ele é bom no churrasco, ele é bom com as carnes de panela, ele é bom até com os nossos pratos triviais do dia a dia, das pessoas comuns, aquele arroz, feijão com uma verdurinha, uma batata frita, fica maravilhoso. Aproveite! E já que nós estamos na Argentina, que tal um grande Chardonnay argentino de uma empresa tradicionalíssima e competente, um vinho realmente gostoso de tomar? Dá uma olhada. Essa semana eu queria sugerir para vocês, lá na Grand Cru, esse Chardonnay elegantérrimo. Ele realmente é muito classudo, encorpadão, ele passa por barricas de carvalho, tem aquele toque amadeirado, sedutor, aquele amendoado, tem toque amanteigado, muito floral, muito gostoso, sedutor mesmo, que é o Dom Nicanor. Ele está aí na faixa dos R$ 179,90 e é um vinho de uma versatilidade incrível, né? Um vinho suntuoso, além dos pratos tradicionais que a gente sempre indica, os peixes mais elaborados, as massas com molho branco, os risotos. Ele fica muito bom também com um fondue de queijo, vai ficar excepcional. Não perca essa oportunidade, R$ 179,90 na Grand Cru. Bom, e chegando agora a primavera, todo mundo quer um rosé, não é verdade? E aqui na World Wine tem esse famoso Borsal. O Borsal, que é lá de Campo de Borja, é 100% Garnacha, uma delícia de rosado para você curtir seus canapés, um vinho que é coringa com as pizzas. Ele é bom com as carnes brancas, com os pescados, com as entradas leves. Um grandíssimo vinho que vai lhe impressionar. E olha, já que nós estamos falando de boas compras, que tal você saber que esse vinho custa R$ 86, hein? Olha aí, o pessoal reclamando, e nós estamos cheios de vinhos de qualidade e bom preço, de importadores sérios. É o caso aqui desse Borsal na World Wine. Não perca essa chance. Olha, mas se a sua boca está mais para um espumante, eu quero lhe sugerir um espumante português que é delicioso. Dá uma olhada.
Gente, eu tenho grande admiração pelos vinhos verdes. E a região lá é mais conhecida pelos vinhos verdes que a gente conhece de Agulha e também pelos Alvarinho. Mas eles têm excelentes espumantes, você sabia? É o caso desse Portal da Calçada, que custa R$ 139 na World Wine. Ele é de Arinto e Loureiro, feito pelo método Charmat, e é uma delícia, muito aromático, fresco, floral. Ele tem uma cremosidade muito boa e tem também um perlage bárbaro com uma pequena picância. Um vinho excelente para suas comemorações, para os seus aperitivos. Você vai adorar essa experiência de conhecer um espumante da região do vinho verde. Aqui na World Wine, não perca essa chance que vale muito a pena. E o que você me diz de um tinto alsaciano? A gente conhece a Alsácia ou Alsace mais pelos brancos, que são refinadíssimos, mas os tintos deles são excepcionais. Esse produtor está entre os produtores que eu mais admiro de todos que eu já conheci. Dá uma olhada nessa dica. Gente, essa semana eu quero indicar para vocês uma preciosidade. Nós estamos habituados a ouvir que a Alsácia ou Alsace tem os vinhos brancos suntuosos, e realmente tem coisas maravilhosas, mas eles têm também Pinot Noir maravilhoso, muito fresco, muito elegante. E esse produtor, o Marcel Dais, que hoje está nas mãos do seu filho e do seu neto, o filho Jean-Michel Dais é um doce de pessoa, um cara que adora os seus vinhedos, conversa com as suas videiras, e você não pode deixar de provar um dia esse Alsace Rouge do Marcel Dais, que custa R$ 369, e você vai entender por que admiram tanto esse produtor e a Pinot Noir na Alsácia. Não deixe de provar. E olha, e para terminar, eu vou indicar para vocês também lá da França um outro produtor que eu admiro demais, que faz um chablis de tomar ajoelhado. Aliás, esse produtor tem uma característica interessante, talvez você não saiba disso, mas em chablis você tem duas escrituras da sua propriedade. Tem uma escritura que é do solo e você tem uma escritura do subsolo. Você pode ser dono do solo, mas não ser dono do subsolo, e vice-versa. Não é interessante isso? Esse produtor é dono de cerca de metade de chablis no subsolo. É muito interessante, você anda na cave com ele fala, ó, aqui é a farmácia, aqui é a padaria, aqui é a charcuterie. É muito interessante. Dá uma olhada nesse vinho, que espetáculo. Essa semana eu queria indicar também uma outra preciosidade aqui nesse portfólio invejável da Mistral, que é esse Jean Paul e Benoit Drouin. Eu estou falando de um chablis simplesmente espetacular. Ele custa R$ 552 e vale cada gota. Se você tiver a oportunidade de um dia provar um chablis de classe, seja com as ostras, seja com os aperitivos, com os canapés, ou se você tiver a sorte de ter aí um queijo epoisse ou umas andouillettes, puxa, eu estou até salivando só de lembrar de chablis e desse produtor maravilhoso que é o Jean Paul e Benoit Drouin. Não deixe de provar, você vai me agradecer por essa dica. Um vinho simplesmente impecável. E eu estava me esquecendo de um rosé maravilhoso de Santa Catarina, que eu conheci na feira de vinhos lá do Vinhos de Bicicleta, que eu faço questão de recomendar a você. Ele é muito bem feito, uma garrafa maravilhosa, e eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada. Então, eu queria indicar hoje para vocês uma maravilha de rosé, que é o Sublime, lá da Monte Agudo de Santa Catarina. E ele é sublime mesmo, essa garrafa francesa importada, lindíssima. E o melhor, o rosé, que hoje o Brasil peca muito em ele só faz a cor do rosé provençal.
Mas a cor é secundária, o mais importante é que um rosé tenha estrutura, tenha frescor, ele tem que ter estrutura quase de um tinto e tem que ter o frescor de um branco, mas ele não pode ter nem amargor e nem dulçor. Esse aqui é o grande desafio e a Monteagudo sabe fazer isso muito bem. Esse aqui tem 90% Merlot e 10% de Malbec. Está na faixa aí dos R$100 e você pode comprar pelo site do produtor. Olha, fenomenal, indico mesmo com prazer. Gostaram, gente? Bom, essas são as dicas dessa semana. Eu espero que você goste. Se você gostou, deixe seu like, isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E também compartilhe, gente. Vamos ajudar a difundir a cultura e o conhecimento do vinho. Semana que vem nós estamos de volta e não se esqueça, é uma taça por refeição, hein? Saúde!